Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Ousar. Eu sou o Jonathan. Meu nome é Gabriel e hoje tem um episódio muito especial com o nosso convidado Bruno Viviani. Bruno Viviani é um dos fundadores aí da CB Pharma, uma empresa catarinense importadora de produtos à base de cannabis. Isso aí. A gente tem como propósito, como vocês já sabem, trazer pessoas para a nossa roda de conversa que estão fazendo um trabalho foda, disruptivo, né? Um trabalho fora da caixa, quebrando paradigmas. E nada melhor do que ter um papo hoje sobre cannabis. Exatamente. Não é mesmo? É isso aí. Bruno, como que começou tudo isso? Se apresentando um pouco. Trabalhou na VEG por 13 anos e aí do nada você acordou e falou assim, não, vamos abrir uma importadora de Não cannabis. é bem assim, né? Mas quero agradecer aí a presença, o convite aí de vocês. Muito legal esse bate-papo. Quero tentar contribuir o máximo aí. E já falando, aproveitando um pouco aí da história, sim, trabalhei na VEG, sou engenheiro. Sou de Santa Catarina, né, catarinense, e atuei na área de engenharia há muito tempo, né, durante 13 anos na VEG. Tive a oportunidade de, dentro da VEG, ter várias experiências diferentes. E dentro da VEG mesmo, a gente teve uma oportunidade interessante de estruturar um departamento de energia solar, né, bem no começo do marco regulatório, inclusive da Solar. E isso foi bem legal, a gente aprendeu muito, o mercado acelerou muito rápido. E com isso também veio aquela vontade assim, de empreender, de fazer um negócio acontecer com os nossos próprios braços, enfim. E também isso já era uma vontade desde de faculdade, né, de criar um próprio negócio, empreender. Tá numa VEG da vida, eu acredito que traga muito esse benefício de tu entender dentro de uma empresa grande como funciona essa visão de processo. A VEG é uma escola. Uma escola, né? Escola, foi muito bom, né, ter essa experiência lá, aprendi. Toda a minha base de carreira profissional foi lá. Isso que é interessante, eu tive a oportunidade de passar por várias áreas. Então, isso... Estruturar também um projeto. E estruturar um projeto muito legal lá. E lá, inclusive, conheci meus sócios, né, que hoje fazem parte da CB Pharma. E isso veio também com a questão regulatória do avanço da Anvisa, né? Então, a cannabis era um assunto que a gente sempre olhava em outros países, vivencie isso em outros países e o crescimento do mercado, e não só o crescimento do mercado, mas o benefício que traz à sociedade. E quando a Anvisa começou a se posicionar no Brasil, a gente se reuniu, né, nós três sócios, e começou a estruturar uma ideia, né, uma ideia de planejamento de negócio, enfim, toda essa parte que leva bastante tempo. E é uma questão, como é um setor regulamentado, é um setor bem regulamentado, né, uma regulamentação complexa, né, um setor que é da saúde, né, a gente teve que estudar muito, né, durante um ano aí sobre questões regulatórias e mercado da saúde, para a gente estruturar uma ideia, um planejamento, onde, quando estruturado, a gente foi atrás de acionistas e conseguimos buscar investidores para trazer essa realidade hoje, que é a CB Pharma. E assim, a ideia inicial era empreender, é ainda, né, lógico, mas o que mais nos impactou nesse mercado, nesse setor, é a diferença na saúde da população, né? Então, quando a gente começou a ver de perto o benefício terapêutico, o benefício na saúde de familiares e pacientes, isso ficou como nossa missão, né? Trazer produtos qualificados e com acessibilidade, né? Pois o produto é importado, então a gente tem a variação do câmbio aí que acaba pesando para o preço final aqui no Brasil. Mas a gente sempre teve essa escolha, né? Fizemos um benchmark assim, em vários países, né? Conhecemos várias fábricas. E a gente chegaram aí visitar, sim, entender como é que funciona. visitamos várias, Uruguai, Canadá, Estados Unidos. E nos Estados Unidos é um mercado que estava mais avançado assim, em questões regulatórias também, né? Não só regulatória, mas a nível de laboratório, nível de processo de qualidade do produto, enfim, tudo isso. Claro que em todos os países tem laboratórios de diversas qualidades, vamos dizer assim. Mas a gente escolheu um laboratório em que a gente firmou uma parceria nos Estados Unidos, então a gente tem uma operação nos Estados Unidos, e aí todo produto prescrito aqui pela classe médica ou classe prescritora no Brasil, ele é
importado dos Estados Unidos para a casa do paciente. Né? Então, isso é uma questão regulatória também, que depois a gente pode conversar um pouco mais, mas também já existem alguns produtos na farmácia e a gente está nesse processo para trazer esses produtos na farmácia pronta entrega. Interessante que esse teu modelo de negócio, na verdade, foi muito se basear pela legislação, ver as possibilidades, aí formatar o modelo de negócio, levar para o mercado para o acionista, visitar a fábrica, encontrar fornecedores. Cara, algo muito complexo. Foi um tempo aí de 1 ano e meio, né, de estruturação até a gente conseguir comercializar. É um assunto para quem quer quebrar paradigmas mesmo, né? Porque exatamente. Quando a gente, mesmo aqui no podcast, quando a gente vai falar agora sobre cannabis, a primeira associação que a gente vem é daquela produto recreativo, das pessoas que consomem sem acompanhamento. Enfim, a gente tem uma imagem, né? Não preciso nem ficar descrevendo o que é que acho que toda a sociedade tem essa imagem, né? E a ideia de trazer esse assunto, né, não é nem só abrir a empresa, mas você mudar a visão de toda uma população, mudar a visão da população. Né? Bem como eu falei antes, isso muda completamente quando você vê o resultado terapêutico. Né? Esse era um dos principais medos que a gente tinha, né, quando a gente iria enfrentar esse mercado, é a questão do pré-conceito, né, desse tema. Mas quando você vê o resultado, o depoimento, e lógico, por trás disso tem, né, muita base científica, né, não é chutômetro aqui, a gente está falando de um assunto muito sério, a gente está falando de saúde, então tem toda por trás o base de segurança e eficácia para algumas determinadas patologias, mas a segurança é totalmente já se passou essa fase de questionar a segurança, né? Já tem muito estudo robusto, muitos estudos robustos falando de segurança e algumas patologias com eficácia já comprovadas. Mas o legal disso é que quanto mais você estuda cannabis, mais você se apaixona e mais você quer aprender, porque é um mundo muito legal, muito interessante. E por trás tem essa missão de trazer benefício a toda a população brasileira tem que ter acesso a esses medicamentos, né, esses produtos. A gente fala de medicamentos aqui, né? Porque agora eu não entendo nada sobre esse assunto. Vamos lá. Então, até o pessoal que está acompanhando, a gente tem 3 níveis. Tem o Bruno, que ele é especialista. É bom contextualizar. Eu sou um conhecedor amador aí, né? Um apreciador da arte da cannabis, e o Jonathan que é um leigo no assunto. Exatamente. Vamos aqui, valeu. Até a CB Pharma já foi cliente da agência em algum determinado momento lá no início. O Gabriel atendia a conta, então muito. Também mergulhou bastante nesse assunto. E eu realmente não entendo nada. Então, para a gente poder desmistificar um pouco, a gente realmente não está falando do cigarro de maconha. Exatamente. É isso, né? É diferente. É outra conversa. Assim, quando a gente fala a diferença do uso medicinal e recreativo, né, basicamente. O que muda? Exato. São vários fatores que mudam, né? Não é uma resposta de sim ou não. Por exemplo, o uso medicinal, você já tem uma produção de um determinado produto, medicamento, que é controlada. Né? Então, você passa por certificado de análise, você passa por padronização de fábrica, justamente para que o paciente não tenha variações no seu tratamento. Né? Então, o profissional prescritor precisa entender, precisa se garantir que aquele medicamento não vai mudar. E quando a gente está falando de fitoterápico, né, medicamentos ou produtos que vêm de planta, isso é difícil de fazer. Porque a planta varia, o solo varia, né? Então tem todas essas variáveis aí. Mas quando a gente fala de medicinal, é porque a gente tem uma padronização de componentes desse produto, da molécula, né? Dos fitocannabinoides ali. Então você consegue garantir que aquele medicamento fica o mesmo. E aí quando a gente vem para o âmbito clínico, a principal diferença é que o medicinal você tem que ter um apoio de profissional por trás, né, especializado nisso, ou qualquer médico hoje pode prescrever, então tem que ter uma prescrição médica para fazer... No Brasil, isso já acontece? Brasil. Pode, no Brasil, já existe? Já existe, já pode. Você tendo uma prescrição médica, você já consegue fazer a aquisição de produtos de cannabis. Não posso comprar direto, né? Não, sem prescrição você não pode comprar, não existe nenhum canal. Tem associações de pacientes que também exigem prescrições médicas, mas eles são associações que conseguem fazer o cultivo no Brasil mesmo, por familiares, por entidades que com esse
com essa questão de trazer acessibilidade, né, para os pacientes. Como é que funciona tipo, essa associação? Eu tenho uma receita... É uma associação sem fins lucrativos, onde ela pede de forma judicial uma autorização para fazer isso, justificando que é totalmente direcionado ao uso medicinal, né? Então, ela passa por fiscalização, passa por tudo isso. Não é um caminho regulado, mas é um caminho que você consegue através de ações judiciais, né? Mas é uma pergunta. Que tipo de tratamentos eu poderia fazer? Às vezes a gente tem alguma patologia, alguma questão de saúde, que hoje eu estou tratando com medicamento tarja químico. Preta, às vezes. Exatamente. Pesado, Sintético, para dormir, ou então, sei lá, para ansiedade, talvez. Né? A gente... Eu não sei nem se TDAH faz sentido, doença da moda aqui, né? Mas antes de ser moda TDAH, a gente já tinha uma reunião de pessoas com TDAH aqui na agência. Mas que tipo de tratamento que as pessoas podem fazer com o uso da cannabis? Quando a gente fala cannabis... dentro do universo da cannabis tem várias formulações específicas e cada formulação ela vai ter sua indicação, né? Então a gente não pode generalizar que serve para tudo, não é bem assim, né? Não é um coringa. Não é um coringa. A gente precisa entender a evolução dos estudos, né? Então imagina, há 20 anos, 30 anos atrás, fazer um estudo clínico ou fazer um estudo pré-clínico em cannabis é difícil, porque você não tinha regulamentação, não existia padronização de plantas, né? Então, imagina, um estudo é feito com uma dose, outro com outro. Então, isso é mais difícil fazer e isso veio mudando muito tempo, né? Nos últimos anos, isso foi evoluindo bastante, onde a gente consegue já padronizar estudos e identificar para determinadas patologias. Então, no Brasil, né, por curiosidade... desde 2018 a gente tem um medicamento. Quando a gente fala medicamento, é um produto que já passou por todas as etapas da Anvisa em relação a estudos clínicos, né? Então, a Anvisa falou, ok, tá bom, pode... Testou, tá tudo certo. O que aconteceu, né, no Brasil? Existe desde 2015 uma regulamentação que permite a pessoa física fazer a importação dos produtos, né? Então, nós aqui podemos fazer a importação desde que tenha uma prescrição, né, de um médico de produtos de cannabis. Então, é assim que hoje a gente atua no mercado. Depois veio a regulamentação de produtos de cannabis podem ser distribuídos para farmácias brasileiras, né? E por que a Anvisa categorizou produtos, né? Porque ela deu um prazo de 5 anos depois do produto autorizado para fazer evidências em cima desse produto, né? Trazer estudos clínicos em cima desse produto. Interessante. A Anvisa então liberou primeiro para o público consumidor final, pessoa física importar, esperou 5 anos, fez um estudo e aí liberou as empresas. Exato. Porque imagina, se ela ela faz uma regulamentação para medicamento... Churrada de... mas leva muito tempo para você fazer um estudo clínico, né? Então, ia bloquear vendas em farmácias por muito tempo até algum laboratório fazer estudos, né? Então, ela pensou, eu preciso dar acesso de forma segura, né, para a sociedade no Brasil. Então, ela criou uma categoria nova que se chama produtos de cannabis, onde o laboratório não precisa apresentar um estudo em 5 anos, ou depois a gente pode, se o estudo tiver em andamento, né, você pode mostrar já os resultados. E aí, depois que o estudo é concluído, você registra. Aí, quando você registra, ele se torna medicamento, né? E hoje, então, a gente não tem medicamento? É isso? Exatamente. A gente tá nessa fase de estudos. A gente chama de produtos de cannabis. Produtos a Anvisa de cannabis. chamou isso de produtos de cannabis, né? Que é seguro, como eu falei, já existe evidência. A Anvisa estudou isso por 4 anos, né, ou mais. Estudou todos os mercados, estudou estudos feitos por outros países, que no Brasil tem muitos estudos referências no Brasil, mas a maioria está fora. Então, ela fez todo esse estudo e viu que é uma molécula segura para a população, mas para determinadas patologias você precisa fazer um ensaio clínico, né? Então, o que eu posso dizer? Patologias que já têm esses ensaios, né? Como eu falei, em 2018 já tem um medicamento, que aí sim já tem estudo clínico, é o Mevatil, mas muito difícil de achar, né, no Brasil, para esclerose múltipla, por exemplo. Então, isso é um medicamento já. Epilepsia, né? Ansiedade, autismo está tendo muito estudo mesmo, né?
é legal de falar que sempre a gente está falando do tratamento do sintoma da doença, né? A gente não pode... Isso também está sendo estudado, mas a gente trata muito o sintoma. Então, por exemplo, a epilepsia, né? Até onde a gente sabe, não existe cura. Mas você trata o sintoma, que é a convulsão, né? Da dor do paciente. O autismo também, né? Até onde a gente sabe, não tem diversos, né, programas aí para você fazer a melhora do paciente, mas o sintoma do autista você pode conseguir uma melhoria com a cannabis, né? Mas, de novo, todos os estudos de diversas patologias estão avançando e todo ano vai vir novidade, porque a cannabis não é só CBD, THC, que depois a gente pode falar um pouco mais, mas tem de mais de 100 substâncias com potenciais terapêuticas dentro da planta. Então vai ter o CBN, vai ter o CBG, vai ter vários outros canabinoides ou fitocannabinoides, né, que vão ter alguma... Ou o CBD, uma junção entre os dois. O que é CBD? Eu não sei nada disso. Exatamente. Só respondendo a tua pergunta, então, tem epilepsia, Alzheimer, que são tratamentos dos sintomas, tratar Alzheimer, cara. Não, mas aí previne como também, de novo, né? Aí que tá, os estudos de prevenção direcionados à doença em si são ainda bem iniciais os estudos, né? Mas se tem um estudo devido ao sintoma. A pessoa que tem Alzheimer, ela, cara, não tem volta. Não, mas não tem. Não é que a cannabis volta. Tá, e como a gente... Como é que faz tais estudos? Eu já me destacou tem isso, porque assim, eu tenho... Minha avó, ela... antes de falecer, ela teve, né? A minha avó, mãe da minha mãe, e a avó, mãe do meu pai, também está com Alzheimer agora. Então, eu sei como é a convivência com ela, né? É a qualidade de vida, né, do paciente, né? Então, por isso que já me alertou. Como assim? Exatamente, porque, por exemplo, tem fases da doença de Alzheimer. Eu não sou especialista, tá? Eu sou engenheiro, né? Mas o que a gente vê na prática clínica é que o Alzheimer, ele vem, quanto mais tempo de doença, você vai vendo mais sintomas. Né? Então, por exemplo, a pessoa é agressiva, a pessoa é mal-humorada, enfim, são vários fatores que ali você consegue ter uma melhora, né? Nos quadros mais críticos. A gente vê depoimentos clínicos de pessoas, pacientes de Alzheimer que não conseguiam tomar banho ou agrediam a esposa, enfim, tudo isso melhorando muito, né, com o uso da cannabis. Tem várias estudos clínicos já com bastante referência, mas para tratamento do Alzheimer, né? Apesar de que já existem estudos e evidências da cannabis que eles criam sinapses novas no sistema nervoso, Nossa, mas ainda mas é inconclusivo ainda, né? Peraí, eu tenho uma concepção, me corrijam, que a cannabis, ela destrói o cérebro. Eu não sei. Você imagina, eu sou um cara influenciado pela mídia, né? Eu acho isso. O Jordan foi influenciado da mídia de 5 anos atrás, que ainda tinha muito essa visão. Isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Mas até complementando do Alzheimer, que eu posso falar besteira, mas minha namorada estava estudando justamente sobre farmacologia e talvez, que eu posso falar uma baita uma besteira, mas eu acho que o CBD, ele ajuda também a trabalhar nos protetores dos... É neuroprotetor. É neuroprotetor, exato. Então, talvez no Alzheimer, quando você já está no estágio avançado, não vai reverter. Mas durante a vida, se tu já tem esse histórico, ele pode proteger o teu neurotransmissor para que você não... Mano. Talvez não é um estudo que está decretado, mas ela estudando farmacologia, ela associou com o CBD. E não só em Alzheimer, está tendo muitas iniciativas e estudos para diversas doenças, aí tratar a doença mesmo como um todo, não o sintoma, né? O sintoma a gente já sabe em algumas patologias que é muito bem recebido, mas o tratamento da doença em si vem muita coisa por aí. O neuroprotetor, é isso, né? Exatamente. Não sei se já está decretado, mas... A questão da matar o neurônio, né, foi uma questão, sim, de mídia, né? O que aconteceu foi que isso... Quanto tempo vocês acham que a cannabis está proibida a nível mundial? Eu ia chutar menos de 100 anos. Foi o meu chute. Não faço ideia. É menos de 100 anos. Não faço ideia. Então a gente nasceu com a cannabis proibida, né? Nossa geração, né? E antes disso, né? Em 1930, por aí, antes disso já era muito comum, não tão comum, mas existiam várias xaropes e extratos de cannabis nas farmácias, né? Não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Porra, porque a gente pensa... Você falou uma palavra antes que me chamou a atenção. Planta.
porra, estão falando de uma planta. Uma coisa natural, né? Isso. E se a gente olhar o mercado da indústria farmacêutica como um todo, o lucro não é na planta. Isso vem mudando, né? É no químico. É no químico, é no sintético, né? Vem mudando porque... Eu só Quem quero responder proibiu? a tua pergunta. Quem proibiu? Quero te Beleza, responder a tua lá em pergunta. 1930 podia. Podia vender na farmácia. E quem proibiu? Assim, não se tem... lógico, são publicações que a gente lê e estuda, mas o que diz é que teve bastante interesse econômico dos Estados Unidos num avanço do mercado do algodão, porque a cannabis não é só medicamento, né? A cannabis é cânhamo, várias espécies da planta que você pode utilizar de outras maneiras. Então, a cannabis antes era utilizada não só para xarope na farmácia, era utilizada para fazer corda, fazer tecido, ela tem uma fibra muito longa e resistente, então ela tem várias funções, né? Então, era utilizado para tudo. E aí, quando veio... Né, o que diz é que quando a empresa de algodão ou os mercados, né, e também veio por uma questão de preconceito, né, racial, também racial, uma tensão, né? É uma questão racial, mexicanos indo para os Estados Unidos, levando a cultura da cannabis para fins recreativos, ou fumar, ou fazer rezar mesmo, né, e isso veio uma questão de preconceito junto com essa questão econômica. Então, se lançou a proibição veio dos Estados Unidos. Isso mais ou menos quando? 1945, 1950. Uma proibição 50 bem anos severa, atrás, né? 60 anos atrás, cara. Pouquíssimo tempo. Só que a gente nasceu nessa geração, né? Até, cara, imagina que talvez para os teus pais, ou imagina minha mãe, tô trabalhando com cannabis. Ela ia achar, meu Deus, meu filho tá no mesmo nível de um usuário de crack, praticamente. Exatamente. É a mesma coisa, Deus me livre. E aí lançou-se resultados de estudo, por exemplo, vou citar que colocaram macacos inalando cannabis, né? Por muitas e muitas horas, mais de dias, assim, inalando cannabis, e os macacos morreram, né? E aí começou a se falar que o macaco inalou cannabis e morreu, né? E aí isso foi a nível mundial. A ONU colocou a cannabis numa categoria de drogas, né? De drogas como na mesma categoria que cocaína, por exemplo. E depois foi descoberto que, na verdade, os macacos morreram por intoxicação, né? Porque você ficava o dia inteiro inalando aquela fumaça, não foi por morte de neurônios, né? Então isso já se comprovou ao contrário. Então ela não mata neurônios. É daí que vem essa ideia de que ela é neurodegenerativa? Não. Que ela gera neurônio, ela gera sinapses novas, são estudos específicos novos. Mas aquela preconceito que ela degenerava, né, o neurônio. Que ela mata neurônio é dali. É exatamente desse estudo. Cara, mas então, porra, a gente é muito manipulado, na verdade, né? É por isso que a gente se apaixona, porque a gente começa a entender o que tá por trás disso, né? O que a gente já sabe. Né? Isso tudo foi mérito de Israel, né? McCollum foi um grande cientista que isolou os principais. Ele quis entender mesmo. Mas o pessoal fuma maconha, cannabis e fica relaxado, fica bem-humorado. Isso quando, que mais acontece? ou menos? 1900 e alguma coisa, 1945 por aí também. Não, minto. 1960 foi depois da proibição. 1960 e pouco. Ele conseguiu a cannabis de forma ilegal lá no Israel para fazer estudos no laboratório dele. E aí ele começou a perceber, isolar essas moléculas e entender o que acontece no organismo. E aí se descobriu, né, que quando você tomava cannabis, você tem uma interação com vários receptores no organismo. Né? O THC mais no sistema nervoso central, o CBD mais no sistema periférico e sistema imune, por exemplo. E aí começou a denominar esses estudos. Então já se sabe que esse grupo de receptores se chama sistema endocannabinoide. É daí que vem também o sistema endocannabinoide? Ali o sistema endocannabinoide é o maestro disso voltar tudo. nesse assunto, que eu não estou pegando o THC, o que tem a ver, o que é THC. Vou falar. Planta. Só para eu poder conseguir acompanhar. Isso é legal. Importante. Como é que faz? O que é? Como é que faz? Planta, cultivo normal, tá?
Não vem da folha, tá? Então, o fitocannabinoide, que é o fim terapêutico que a gente busca, ele vem da flor da cannabis. Então, a fêmea ela faz a flor pega essa flor, levada para o laboratório faz os processos de extração, né? E você vem com a matéria-prima. Da matéria-prima você tem os fitocannabinoides ali, que aí que está o CBD, que está o THC, que está o CBN. Na flor. Você tirou a flor e extraiu, que é Tá. um óleo. O que as pessoas fumam? Elas fumam as folhas. A flor. A flor? A flor. A flor. As folhas nada. Não tem nada a Não, ver. na folha não produz Tá. fitocannabinoide. Então as pessoas fumam a flor. E é esse produto que tem esse THC e Isso. CBD. E aí o THC, CBD, isso tudo, essas siglas que a gente está falando todas são as moléculas produzidas pela planta que se chama fitocannabinoide. Quando tu Que vem fuma, da planta. tá tudo junto, né? Quando você fuma, tá tudo junto. Mas no processo em laboratório, você consegue isolar e pegar exatamente o que eu quero. O CBD é uma coisa, serve para uma coisa, e o THC serve para outra O coisa. THC, ele principalmente é o que te deixa, que dá aquela ação de chapado, que ele é psicoativo, né? O THC ele é psicoativo, então ele que pode ali te dar, não necessariamente uma alucinação, mas ele que vai te deixar com aquela sensação de chapado. Depende da dose. Depende da dose e também da porcentagem, né, de que tem THC naquela planta. Já o CBD ele é muito mais terapêutico, né? Eu acho que não causa nenhum... É questão terapêutica, né? Tem fins terapêuticos para todas também, essas moléculas, né? O que muda é o cuidado de prescrição, né, do THC, né, que a gente tem que cuidar um pouco. Vamos lá, o CBD, canabidiol, ele é indicado, ele é anti-inflamatório e ansiolítico, né? Então ele também atua um pouco na atuação da diminuição de dor, porque ele tem essa questão anti-inflamatória e ansiolítico, né? Por isso que ele traz essa questão de ansiedade e regulação do sono, né? E já o THC, ele tem um efeito analgésico, então ele tem um efeito um pouco mais forte, assim, ele é mais forte. Só que também tem um efeito psicoativo, né? Então você fica, como o Gabriel falou, um pouco se você toma em doses altas, você fica chapado. THC é o que fica chapado. Isso. Exatamente. Então quando eu falo CBD, se você tomar, você não vai ter nada parecido com fumar. Qualquer remédio que se for CBD, base de CBD. É isso que posso falar? Base de CBD. Base de CBD. Não é para nada vai te deixar chapado. Pode usar durante o máximo que vai te qualquer dar horário. um pouco de sono se você tomar demais ou uma irritação no estômago, porque depois que a matéria-prima é pega, ele é diluído em óleo, por isso que a gente chama óleo de cannabis. Então é diluído em óleo de coco, né? O nosso é diluído em óleo de coco. Então esse óleo pode trazer uma irritação, mas é como se tu tomasse qualquer óleo, né? Então o efeito colateral é muito baixo, né? Já o THC tem que ter um certo cuidado, porque pacientes que tem algum problema psiquiátrico, alguma coisa assim, não é indicado, né? Então você tem que tomar cuidado no THC em doses altas, porque o fumado é totalmente diferente, né? Além de ter a diferença da padronização, enfim, tudo isso, a forma de administração é totalmente diferente. Porque você está fumando. Quando você fuma, vai para o pulmão e vai direto para a corrente sanguínea. É muito mais rápido o efeito em doses muito maiores. Quando você ingere o óleo, é muito mais uma curva bem mais devagar e é muito mais seguro, né? Porque o fumado você prejudica o sistema respiratório, né? Então tem essa questão ali. É totalmente diferente, né? Entendi. Você pode tomar um CBD e não tem nada a ver com a via fumada. E THC tem nível? Tipo, THC tem. Fraco, THC médio, por exemplo, forte. quando a gente chama... existe uma característica na planta que é o efeito torragem, efeito entourage. Então, quando eu tenho um CBD bem concentrado, canabidiol, não tem THC ali, tem um monte de CBD, isolado, ou seja, 99% dessa molécula isolada, ela tem um efeito menor do que se eu colocar o CBD em grande quantidade e vários outros fitocannabinoides em pequenas quantidades. Então, esse é o efeito entorragem. Quando você tem esse full spectrum, que o mercado chama, você tem é muito mais rápido o efeito e também você precisa tomar menos. O isolado você precisa tomar mais. Já tem estudos, né, já falando sobre isso. Então, esse efeito sinérgico da planta, por menos que seja a quantidade dos outros canabinoides,
é muito bom. E ali tem um pouquinho de THC. Né? Por isso que já o nosso sistema endocannabinoide, talvez ela interage melhor por causa do nosso sistema. Porque eu imagino que a humanidade deve estar consumindo a cannabis e produto derivado dela há milhares de anos. Já. Não sei se tem alguma ideia de algum registro, primeiro registro histórico do uso Sim, dela. antes de Cristo já existem registros de uso de cannabis, né? Tanto para, como eu falei, no cânhamo, que traz corda, traz materiais, né? Rituais religiosos. Rituais também, religiosos, né? Então isso já tem. Não, e tudo que não faz sentido essa proibição, porque, porra, fumar faz mal para o cacete, né? O fumo mesmo, né? O cigarro, né? Faz mal para o cacete. E tu pode comprar em qualquer lugar. A bebida alcoólica em excesso faz mal para o cacete. E a bebida alcoólica te deixa também chapado. Porra, como que não? Tu perde pior, totalmente o controle. É uma questão de evolução, né? E pode. E aí, realmente, ficamos... Se considerar que a gente evoluiu para o cacete nesses últimos 60 anos, ficamos 60 anos sem evoluir um assunto extremamente importante, que só agora que a gente está tendo noção. Exatamente. Não só a cannabis, mas vários outros tratamentos. Né? A Austrália, agora, essa semana, liberou o uso de psilocibina e MDMA. Que é isso? Psilocibina é o cogumelo. É o cogumelo, Cogumelo. Que ele é extremamente... Né, alucinógeno. É um Mas alucinógeno. tem fins medicinais. Também tem fins. Você consegue tratar muitas questões psiquiátricas ali, depressão, severas, né? Suicídio. O próprio LSD também, né? Que ele foi proibido, LSD. mas uma proibição meio estranha, porque até quem descobriu isso, acho que é o Dr. Hoffman, ele era um doutor, que ele estava lá fazendo as pesquisas, chegou ali na molécula, usou e, assim, ele viu o universo mudar na frente dele, ficou transtornado. Não no sentido ruim da palavra. E depois ele produziu mais e chamou um outro amigo dele, médico, para identificar o que estava acontecendo no corpo dele. E no corpo dele estava tudo funcionando normal. A pressão sanguínea normal. A única coisa que dilatou um pouco a pupila. Então, fisicamente, não teve nenhum malefício. LSD é químico? O que é? Ele também é base de planta? Nada a ver. Tô viajando. A base e aí? Não sei, mas ele é químico, o LSD. Eu imagino que seja químico, né? Ele é químico. Steve Jobs usava LSD. E aí? Ele usava. Mas assim, eu acho que talvez seja muito parecido com o que faz a planta mesmo, né? Se tu vai lá comer um cogumelo, eu não sei se vai atuar na mesma área do cérebro, mas existem estudos, por exemplo, até com a própria ayahuasca, né? Você pega em rituais ali que ela ajuda pessoas assim que estão viciadas em crack, em cocaína, tem relatos assim, cara, milagrosos, porque ela trabalha a neuroplasticidade do cérebro. Uma coisa que você vai... É a neuroplasticidade, aquela tua capacidade criativa. Então, às vezes, você está lá com uma depressão muito severa, num uso de drogas muito alto, a ayahuasca às vezes revela assim para a pessoa e elas mudam do dia para a noite. Quando a gente fala regulado, daí totalmente um tratamento acompanhado por profissionais, né? Então, por exemplo, a Austrália, a Califórnia também liberou. Você entra numa clínica e você é acompanhado por um médico, por um psiquiatra, por uma terapeuta. Você é acompanhado para tentar curar o teu objetivo de uma forma com essas substâncias, né? E aí você usa, né? Tem dois tipos, você usa o assistido, né? Então você senta lá, deita lá na clínica, toma uma psilocibina e aí você começa a ter essa alucinação controlada, manipulada pelos profissionais, né? Para você ter esse objetivo terapêutico. Então isso é um mercado medicinal, né? Não é um mercado... Acho que hoje só a Austrália está fazendo isso? Acho que sim. Não, né? A Califórnia também. Também? Mesmo com LSD, coisa assim? O psilocibina, né? MDMA não tenho certeza. Porque a MDMA acho que já é derivado do ópio, né? Tudo que é derivado do ópio é meio ruim, cocaína, êxtase, coisas assim. Não meio ruim, mas eu acho que é mais fisicamente... Você tem um pouco de colateral, mais de vício, né? Porque a gente entra se a gente falar real, né? Tipo, cara, a gente está falando de produtos naturais, plantas, que eu acho que realmente a gente passou muito tempo sem estudar e, de fato, é uma tendência. Eu acho que a medicina está começando a abraçar muito isso. Não tem mais como correr, né? O natural está em evidência, as pessoas estão buscando cada vez mais produtos realmente mais naturais em detrimento de produtos químicos. Se não houvesse essa proibição em 50 anos, se fosse imaginar, hoje talvez a gente não estivesse comprando produtos químicos faixa preta para depressão ou para ansiedade. Claro que tem que existir. Já existiria na farmácia algo que eu acho que é tudo questão de opção, né? Tem que existir o sintético, tem que existir o natural.
É uma escolha do paciente para o caminho que ele quer. E é lógico que a gente percebe, nós mesmo, paciente, e vê o mercado como um todo percebe que, pô, cara, eu vou para um sintético, eu vou quando preciso. Eu não tem outra solução. Para me suplementar ou para eu ficar melhor. Né? Você tem que conseguir ficar melhor sem nada e se precisar de alguma coisa, você vai tentar ir para o natural. Né? E não é só correção, fazer uma manutenção corretiva no organismo. Né? Você tem que fazer um preventivo ali. Então, a questão de alimentação, a questão de exercício físico e saúde do próprio corpo, tá tudo interligado, né? Então, a medicina natural, ela vem com essa onda junto com essa nova pegada de saúde que é importantíssima, né? Porque você consegue ter longevidade. O pessoal está buscando longevidade. Né? Qualidade de vida também, qualidade de vida quando tiver idoso lá, ter ainda à disposição. Medicina funcional integrativa está super em alta. Né? E aí, quando você trata já questões que não precisaria, talvez, né? A gente não sabe, mas já entrando com medicamentos sintéticos, o efeito colateral, isso é ruim depois de fazer o desmame, né? Porque você fica dependente daquilo, traz efeitos colaterais que são indesejados, e aí você pode acarretar o efeito colateral outra pior coisa. do que a própria patologia que o cliente está sentindo. Então, isso é uma tendência global. E no Brasil está muito em alta, né? A gente chama esse setor de wellness, né? O setor de qualidade de vida, longevidade. E é isso que a gente quer atuar. Né? E a cannabis veio muito disso. A cannabis veio totalmente ligada a isso. Então a CBFAR, na verdade, é wellness, a qualidade de vida, que agora está usando o canabidiol como um dos recursos, mas a ideia de vocês também é expandir conforme a legislação, possibilidades. E, cara, até eu posso dar um relato muito... Cara, eu tava tomando muito Zolpidem. E sem precisar, porque, cara, eu sempre dormi bem. Pra dormir? Cara, daí eu pensei, pô, um amigo ofereceu, nem tive receita médica. E, cara, quando eu vi, eu tava tomando todo dia. E sem precisar, porque eu sempre dormi bem. Aí, claro, fiz uma consulta com um grande amigo, Dr. Tavares, que breve aí vai estar no nosso podcast também. Ele falou, cara, experimenta CBN. Ele trouxe também de uma... Aí a gente importou. E, cara, o CBN, milagroso. Que legal. Pingava 2, 3 gotas embaixo da língua, fez o mesmo efeito do Zolpidem. Com qual a diferença? 2, 3 dias depois, eu não já precisava mais tomar o Zolpidem para dormir. Porque ele meio que regulou o meu sono. E o CBN, se eu não me engano, ele é o THC, só que mais velho, né? Exatamente. Alguma coisa assim. É a decomposição do THC que vira CBN. E, cara, assim, ó, batata, 2, 3 gotinhas. Mas tinha CBD junto, Gabi, será? Lembra? Eu acho que era só CBN. Legal. Mas eu vou verificar, eu ainda tenho a embalagenzinha, eu vou te mandar uma foto para tu ver. Cara, muito bom. E assim, qual que é o passo a passo? Por exemplo, cara, tô com ansiedade, tô com algum problema, tô com depressão, eu não quero ir para os tratamentos comuns hoje, não quero ir para o químico. Em que porta eu bato? Eu quero um tratamento mais natural. Para onde eu vou? Eu não sei onde. Eu não tenho na farmácia, não tenho... Que médico que trata isso? Esse é um ponto, porque também a medicina está evoluindo junto com isso. E tem médicos que ainda estão com 10, 15 anos atrás, né? Tu vai lá, pois é, onde eu acho os médicos que estão acompanhando isso? A medicina integrativa, né, aborda muito isso. Né? Ele pega questões de comportamento, de qualidade de vida como um todo, engloba alimentação, engloba tudo isso. Então, você faz uma análise sanguínea e já consegue entender o que tu está precisando, muda essa alimentação, faz isso, toma algum suplemento, toma algum medicamento como precisa. Mas é perfil do médico, né? A gente precisa achar esses médicos... Não tem um lugar onde a gente tem uma empresa do grupo, que é a Nativa Med. Lá tem especialistas em cannabis e nessa questão de saúde natural. Né? Então, você pode procurar nativamed.com.br. Tem alguns especialistas lá. Legal. Isso é muito bacana, porque às vezes depende de onde a pessoa está, não vai conseguir ter acesso a um médico que tem essa visão. Porque tem, cara, às vezes você está com um problema psiquiátrico sem ir na frente do médico, 10, 15 minutos, ele te receita alguma coisa, vai embora pro próximo. Exato. Então não tem esse acompanhamento, essa clareza, né? Essa medicina personalizada, ela é tendência. Né? Ela é muito tendência. Você precisa entender o teu organismo primeiro, né? Então, e fazer esses exames que é a manutenção preditiva, né? A preventiva, vamos dizer assim, porque aí você entende do que você está precisando, o teu organismo está precisando. Se eu praticar algum esporte, eu vou produzir mais isso. Pô,
vou praticar tal esporte, vou cuidar da minha alimentação porque eu preciso disso daquilo. Então, essa manutenção preventiva é super importante para longevidade e qualidade de vida, né? Então, acho que é uma tendência muito forte e os médicos estão, não só médico, mas como em relação à pergunta que você me fez, né? As indústrias farmacêuticas como um todo estão voltando a esse olhar, né? Porque a informação está aí. Você consegue buscar informação muito rápido hoje em dia, né? Você sai um estudo clínico, amanhã a gente já está sabendo. Uhum. Então, as pessoas estão se educando, isso faz com que as empresas se eduquem e mudem seus comportamentos e os profissionais prescritores também, né? Então, isso tudo vem numa onda que vai acontecer muito forte aí nos próximos anos, né? O que precisa mudar ainda no Brasil para que a gente possa avançar ou acelerar, né? Boa. Porque se a gente for olhar sobre importação, né? Nos últimos 5 anos cresceu 15 vezes a importação de produtos à base de cannabis. É coisa pra cacete. Todo ano dobra. É realmente bastante coisa, mas ainda é muito nichado. Muito pequeno ainda. É muito nicho, né? A questão de acessibilidade dos produtos importados começou há 2 anos atrás. Então, antes era mais difícil, a Anvisa demorava um pouco, não só a Anvisa, mas a logística como um todo. Hoje a gente está bem mais rápido. Então, a facilidade disso fez com que nos últimos 2 anos começasse a ganhar escala. E também não só isso, né? Foi a regulamentação para distribuição em farmácias, né? Então, isso também ganha mais escala. E o principal motor disso, respondendo a tua pergunta, é a educação. A educação é o trabalho que a gente faz todos os dias. A gente visita mais de 1.000 médicos por mês, faz treinamento todos os dias, faz... Essa educação para a classe prescritora é super importante, né? Porque ela acaba educando a sociedade. Então, essa educação é o principal motor, né? Trazer essa E o caminho é ainda falar com o médico, porque, cara, eu vejo que para a população em geral, cara, esse assunto... Para mim, cara, eu falei em quebrar paradigmas, não deveria ser esse assunto algo de quebra de paradigmas, mas é porque, realmente, há muitos anos, né, de martelando que isso era errado, que isso era uma coisa ruim. Comum, né, Júnior? O que a gente poderia fazer, talvez, no Brasil, para que a gente mudasse essa concepção? Até, bom, falando... Até usar o exemplo de um outro cliente nosso, o Dr. Ivo. Eles fizeram agora um evento Desintegra, né, que foi um evento de estética integrativa, voltado muito para a saúde. Então, a ideia não era só trazer profissionais, mas pessoas também que buscam, né, a medicina integrativa como a parte do seu tratamento estético. Não querem submeter a algo mais... enfim, não querem entupir a cara de se transformar, querem ter resultados mais naturais e pensando na saúde. E se a CB Pharma fizesse um evento parecido com esse? Não é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Trazendo informação. A gente quer, isso já é, como eu falei, um braço nosso da educação continuada. Dentro da nossa plataforma tem vários conteúdos técnicos para profissionais, né? Profissionais da saúde voltados a isso. Então tem estudo clínico. A gente faz um trabalho muito de excelência, o time inteiro faz isso de uma forma muito boa, que é a nossa missão. Se você pesquisar cannabis, tem informação de tudo, né? E a gente tem que filtrar isso e trazer de forma qualificada. E é isso que a gente faz. Olha todos os estudos mundiais saindo, coloca o que tem de melhor lá na plataforma, vídeo aula, né? Então isso a gente tudo está no site. Está no site, o profissional se cadastra lá e ele tem acesso. CBPharma.com.br. Mas ainda estão falando de profissionais, nesses materiais são para profissionais. Para pacientes também, aí a gente faz uma forma mais de blog, Instagram, né? A gente faz muita comunicação de cannabis sobre o tratamento. Cara, eu vou dar um elogio para vocês para o Instagram de vocês. Eu acessei, quem quiser acessar CB Pharma, tá com um backup, né? Não sei por que tem esse backup no CB Pharma, acho que vocês tinham uma outra conta e agora... Enfim, saiu a conta principal, caiu, a gente tá voltando. Tá usando o Meta e também as do Google é um pouco preconceituoso com alguns termos, né? A questão de marketing disso, a Anvisa é um setor regulado, né? Então você não pode fazer a propaganda do produto. A gente fala do tratamento de cannabis, né? Mas a questão cannabis, apesar de que já... Por exemplo, a ONU já tirou isso das listas de substâncias controladas, né? Em 2018, se não me engano. Ainda o Google, o Meta, né? Ele tem bastante
bloqueio, né, nisso, né? Então a gente tem desafios de marketing aí para que tudo bem, né? A gente faz da maneira através de eventos com profissionais, jantares e workshops. Aqui a gente fala sobre o tratamento, né? Eu acho que essa informação tem que chegar a todo mundo, não só a informação, mas produtos, né? E que assim transforma a qualidade de vida absurdamente. É muito legal. Eu estava vendo claro que não para todos, né? Um post de vocês ali no Instagram que eu fiquei realmente impressionado, né? Então, por isso que eu já falei, acesse o Instagram, segue a CB Pharma no Instagram, que eu acho que são conteúdos bem legais. Leite materno. Você sabia que possui endocannabinoides? Caraca, como assim, cara? Cara, é que assim, vamos lá, o fitocannabinoide... Aqui, acho que é esse conteúdo mesmo. Esse post aí, legal. Você sabia que possui endocannabinoides? Exatamente. O que acontece, né? A cannabis, ela produz os fitocannabinoides que vem da planta e no nosso organismo ela mimetiza algumas substâncias que a gente mesmo produz. Por isso que se chama sistema endo, que vem de dentro, cannabinoide. Né? Então, nós mesmos produzimos canabinoides, né, no organismo. Naturalmente, a gente já... Naturalmente. Cara, que interessante isso aí. Então, quando você entende ali a molécula e aonde ela se encaixa, enfim, você vê que ela imita muitas substâncias que são produzidas pelo nosso corpo. Então, quando a gente fala que tem canabinoide no leite materno ali, é isso. Né? É a substância que a mãe produz, nós mesmos produzimos, né? Passando para o bebê. Né? Já está no nosso cérebro, no nosso organismo. Sistema. Isso acontece também com o DMT. Você já ouviu falar do DMT? DMT também. O DMT é o princípio ativo da ayahuasca, né? Tanto que em indígena, ayahuasca significa tipo, cipó da morte, planta da morte, porque o DMT o teu cérebro já produz naturalmente e você tem picos de DMT normalmente duas vezes na vida, quando tu nasce e quando tu morre. Então, quando você toma o DMT de maneira isolada, ele meio que te dá... Isso que é a história indígena, né? Que meio que tu tu fica um pouco nessa vida, um pouco na próxima. Então, aí que vem as alucinações. Então, também é interessante que até isso o corpo já produz. E parece que o DMT ele fica muito mais presente na tua vida até os 5, 6 anos. Então, tu tem filha pequena, às vezes ela tá lá vendo alguma coisa, tá Luciano, pode ser que seja o DMT no cérebro dela. A questão da cannabis é muito legal porque ela modula isso. Né? Então, ela consegue parar o que está produzindo de mais e diminuir e aumentar o que está produzindo de menos. Isso se chama homeostase do organismo. Então, isso é muito legal. Né? Geralmente, o sintético, né? De novo, não sou especialista nisso, mas é o que a gente lê, é a produção de algo onde você não modula, você só produz a mais, né? O que tu está precisando. E aí você traz o efeito colateral, né? Ou você produz ou bloqueia. Né? Então, aí traz o efeito colateral. A cannabis é legal porque ela modula isso. Então, por isso que o efeito colateral é baixo. Então, ela tem um sistema de modulação aí entre os neurônios. Põe em excesso, o próprio corpo já vai rejeitar o que não precisa e manter o que precisa. A resposta disso é que ela tem um sinal no neurônio pós-sináptico para o pré. Né? Então, você consegue que o pós, que está recebendo um determinado sinal, mande um sinal para o pré dizendo, olha, calma, para de produzir ou aumenta a produção. Né? Então, isso é o que traz os estudos, as evidências. E assim, na tua visão, o Brasil ele está alinhado com os demais países? Que países que já estão mais avançados que o Brasil? Quem que já está... Quem que está com você? Canadá avançou muito. O Brasil, assim, ele tomou uma direção quase diferente de todos. Ele botou os produtos de cannabis no guarda-chuva dos medicamentos controlados. Tá? Receita amarela hoje. Na farmácia é receita amarela para CBD e receita azul para THC. Sério? Sim. THC? Na verdade é o contrário. O CBD azul e o THC amarelo. Né? Que é o mais controlado. É o mais controlado. Então... para ficar chapado tem que ser o amarelo. Mais difícil. Então, tem toda essa questão de trazer um laboratório que tenha essa certificação toda para medicamento controlado, né? Vem disso, mas ela tomou um caminho que ok, ela regulou lá 2015 a importação,
começa a se monitorar a farmacovigilância, que a gente chama, que é ver se teve pessoas falando que passaram mal ou alguma coisa assim, né? Todo laboratório precisa ter. E depois disso, ou seja, né, poucos ou quase nenhuma. Depois disso, ela se sente segura e cria uma regulamentação de produtos de cannabis específicas, mas com prescrição controlada, para que os profissionais tenham acesso, a população tenha acesso mais controlado, de forma segura, para testar. Estou seguro para a sociedade, né? E as empresas entram nesse caminho, para depois registrar um produto, né? Então, não sabemos o caminho futuro, né, que ela vai tomar aí. Claro que já existem projetos de leis também, enfim. Estava em votação agora recém também, né? Até a descriminalização do plantio, eu acho. Sim, né? tem um projeto que é o 399, que é um projeto de lei já votado também ano passado no Senado, que deve voltar em votação talvez nesse ano, que aí a agência regula, né, o governo regula a verticalização completa. Aí sim você pode cultivar no Brasil e até a formulação. Hoje você não consegue fazer isso. Você não pode cultivar no Brasil, né? Pode vender, mas ele seja importado. Alguém cultiva. Isso. Ou você traz a matéria-prima invasa no Brasil, ou você já traz o produto pronto para o Brasil. Encarece um pouco também. Encarece, você paga no dólar. Né? Você paga o dólar, o câmbio. Então, quando você traz... Tem um detalhe que... Apesar de que ela permite fazer o cultivo no Brasil, ela coloca isso como um medicamento controlado. Então, você tem que ter uma área controlada de cultivo, todo o sistema de fábrica, de certificado de boas práticas dentro de um cultivo até o envasamento. Então, se torna caro, né, ainda, mas acreditamos ainda que a diferença da taxa de câmbio, isso faça com que fique mais barato, com certeza. E traz um dinheiro para dentro do Brasil, né? Vai se criar toda uma nova indústria que, querendo ou não, você está mandando boa parte do teu dinheiro para fora, né? Com certeza. Você está comprando uma matéria-prima que, cara, tem total E capacidade a de gente cultivar aqui, não né? está falando de legalizar a maconha no Brasil. A gente está falando de plantar para fins medicinais. Para fins medicinais. O PL ele traz bem claro. E não foi isso. aprovado. Não, é isso? O Senado acho que foi aprovado com 51% dos votos e foi vetado depois desse passo aí. E agora está voltando, né? Eu acho que até teve dois ministros que votaram. Acho que foi 2 a favor e 1 contra até agora. Não lembro, mas eu acompanhei a votação. Eu acho que até, se não foi veto do presidente, né, na época, mas eu não me recordo. Sei que ele está aí, está tendo várias discussões sobre o tema no Congresso, várias mesmo, né? Não só desse PL, de vários, né? Agora está no STJ, a questão de regular, de autorizar, né, o porte de drogas, né, por uma determinada quantidade, enfim. Então, esse tema de drogas, né, que na verdade está bem alta lá, está sendo discutido muitas frentes. Porque é toda uma cadeia, né? Envolve um sistema carcerário, existem um monte de gente presa ali. É complexo, é muito complexa a discussão, né? Você não está falando só de segurança e eficácia, você fala de carcerário, fala do impacto social, você fala envolve muita coisa, né? A questão financeira, né? Também. Vários grupos aí, até criminosos que são financiados com esse dinheiro do tráfico, eles vão ficar sem. Então, é uma situação bem complexa. A gente está focando no medicinal, né? E o nosso foco é trazer essa missão, nossa missão é trazer esse acesso aí para os brasileiros aqui no Brasil e desenvolver novos produtos naturais, né? E agir sempre no âmbito wellness, no âmbito qualidade de vida, né? Essa é a nossa missão. Depois que a gente começou a ver o resultado terapêutico da cannabis, a gente se assustou, na verdade. Sim, quando eu olhei os principais relatos assim dos nossos pacientes, é inacreditável, dá vontade de trabalhar mais e mais. Caraca, e mais, massa, porque muito legal. E legal que vocês fizeram toda a ponte, na verdade, né? Não só trazer o produto e disponibilizar para o médico, mas também conscientizar
ali o consumidor, às vezes dá um canal para ele conseguir chegar até o médico que vai conseguir explicar isso para ele, que às vezes na região dele eu acho que isso não vai ter. Essencial, cara, porque essencial. eu não saberia nem Tu onde fechou começar, tu fez um ecossistema, Na basicamente. verdade, é um ali, grupo né? econômico, né? A gente tem várias frentes, né? A CB Pharma é o laboratório, daí tem outras frentes aí que vai englobar essa solução natural como um todo, né? Varejo, enfim, tudo mais. A gente tem um planejamento bem legal. Você tinha até na época ideia de ir para farmácia, franquias também, né? Franquia, né? Ainda tem muito chão para correr aí, mas o nosso modelo de negócio é a verticalização como um todo, desde a fabricação à dispensação. Uhum. E como vocês sentem? Porque acaba sendo um pouco refém também do Estado, né? Eu lembro que ano passado saiu um decreto num dia, depois, acho que 2, 3 dias depois já caiu, que só ia poder receitar canabidiol para casos de esclerose múltipla, eu acho. Foi o CFM, lembra? né? Foi o Conselho Federal de Medicina. Ah, é? Eles fizeram isso? Foi. Ué, mas eles podem legislar, sim? Eles podem orientar. Podem orientar, mas eles não criam a lei, né? Não, a questão regulatória não tem nada a ver com o Conselho Federal de Medicina. O regulatório é ok, você pode comercializar produtos, mas a questão do CFM é uma questão mais ética, né? De profissional médico mesmo. Perdão. E eles soltaram, sim, uma nota ano passado, porque, segundo a nota, existiam evidências, vamos chamar de padrão ouro, evidências robustas, com determinadas patologias só, 3, 4 patologias, mais voltada a escleroses. Perdão. E soltaram uma nota orientando os médicos, né? Falaram, vocês não podem prescrever para uso off-label, vamos dizer assim, que é para patologias que... Ansiedade, por exemplo, não poderia, que é um uso comum. Ansiedade talvez... exatamente, mas é aí que está, né? O mercado, não só o mercado, mas várias entidades também foram contra isso, porque tem estudo, né? Tem muito estudo. É a molécula mais estudada no mundo, né? Tem mais de 20 mil estudos publicados no PubMed. Mas aí é uma questão de evolução desses estudos, né? Você tem uma base de estudos gigante, mas que muito difíceis de fazer há épocas atrás, né? Agora que estão se criando muitos estudos legais e robustos e padronizados e não tinha como você não ser, né? você não conseguia nem ter na universidade para estudar o negócio. Como é que é num outro país? Vamos falar nos Estados Unidos, que está mais avançado. Se eu precisar comprar um medicamento, eu preciso também lá suplemento, lá né? eles são classificados como suplemento alimentar. Então não precisa de receita. Vai no Angelô, na farmácia, no Giasse. Vai em qualquer lugar, o dispensário, né? Lá tem muito dispensário específico de cannabis. Então, todas as formas de administração, bala, chocolate, café, tem de tudo, né, cara? E também o óleo, né? Então, lá você chega lá e compra liberado, né? E é o que eu falei, né? Essa educação é muito importante antes disso, né? Tanto a sociedade quanto os profissionais saberem para que eu uso CBD, para que eu uso CBD com CBN, para que eu uso CBG, para que eu uso THC, qual é a combinação CBD e THC, o que eles fazem juntos? Posso usar o THC, Posso né? usar. Isso é importante, cara. Porque senão você pode estar indo para um caminho errado no seu tratamento, né? E aí não funciona, ou tive um efeito indesejado. Lógico, né? Isso, né? Tem que ser estudado, tem que ser orientado por um profissional, pelo menos no começo do mercado, né? Para você fazer um mercado, né? Legal, assim, que fique, que não tenha esses problemas que os Estados Unidos têm, né? Que está tendo bastante problema lá de questões regulatórias. Saúde, assim, eles tiveram alguma coisa ou não? É que os Estados Unidos já está muito avançado e tem algumas substâncias que eles começaram a fazer derivados da cannabis, meio que sintético. Então De lá que vem tipo K9, coisa assim? Essas coisas assim. É porque a própria cannabis plantada, né? Cada vez mais tu tem soluções mais potentes. Nós vamos cruzando uma com a outra. Voltado mais para o público recreativo, né? Sim. Mas como lá já é legalizado, e talvez se essa mesma legalização acontecesse aqui no Brasil, o público não ia estar preparado, né? Se lá já estão com esses problemas, tu imagina aqui. Exatamente. Né? Então a sociedade tem que entender como é que funciona e os riscos também. Né? E hoje na CB Pharma vocês têm várias soluções. Tem a solução podologia, em bala, em óleo. Várias formas de extração.
Na regulamentação do importado, né, desde que o médico prescreva e o paciente está de acordo, você pode trazer outras formas de administração, né? Então, tem inclusive tópicos, né? Na cannabis, o uso tópico é muito interessante. Tipo creme para passar pomadas? É muito interessante, cara. Tipo, um exemplo. Hidratante, ou hidratante não, mas doenças de pele, né? Psoríasis, doenças inflamatórias de pele. O CBD tem uma atuação muito boa, muito boa. E para dor também, né? Então, gel Rolon para pós-esporte, tem muita gente que usa, né? Na fisioterapia, enfim, tudo isso. Então, o médico se também responsabiliza de um médico pela importação pelo produto. Para comprar, também precisa de um médico receitando. Sim, todos os produtos de cannabis precisam de a gente está caminhando, mas ainda estamos engatinhando aqui no Brasil. Isso é uma questão que a Anvisa já se posicionou, né? Existe uma possibilidade onde, se você comprova segurança e eficácia, você pode trazer um produto tópico também para venda em farmácia. Porém, ainda com prescrição, né? Então, dermatologistas que querem usar para doenças de pele, né, podem usar alguns produtos tópicos. Já na farmácia ainda não está liberado. Na farmácia, que é uma outra regulamentação, os produtos estão liberados em larga escala em óleos, só CBD e THC. Mas na regulamentação do importado, é uso compassivo, a gente chama. Então, o paciente tem direito de importar esse produto que existe fora do Brasil, né? Então, você pode importar outras formas de administração também. Muito bem. Bom, Bruno, quero agradecer em nome da Usar pelo papo aqui com a gente. Não tenho a menor dúvida que vocês realmente estão quebrando paradigmas, rompendo, né, barreiras aí no mercado. Enfim, vocês estão informando, tem o site com um monte de conteúdo muito bacana no blog, formar essa rede de profissionais que eu acho, nossa, realmente eu não saberia nem por onde começar se a gente precisasse fazer algum tratamento e quisesse ir para essa linha, né, mais natural. E o próprio Instagram, trazendo conteúdos mais divertidos, né, curiosos aí para começar a plantar essa semente aqui no Brasil e mudar um pouco do preconceito das pessoas. Exatamente. Então, é um prazer conversar contigo. O prazer é todo meu. Até para a gente encerrar aqui, tem a gente sempre tem um conceito, né? Uhum. De quem está aqui paga um café para o próximo. Tá bom. Eu vou pedir para um nome que você sugira, talvez até se quiser convidar uma outra pessoa para vir bater um papo aqui com a gente, quiser convidar essa pessoa, né? Acho que não seria nem me convidar, seria intimar essa pessoa para ver se ela quer vir bater um papo aqui com a gente, alguém que você considera que está fazendo um trabalho foda, que está, né, fazendo um trabalho bem diferente, fora da caixa e que vale a pena a gente colocar no nosso podcast, quiser convidar essa pessoa, se quiser intimar essa pessoa, você pode até falar para a câmera lá, convidar essa pessoa. Convido o Guilherme, aí o nosso advogado que dá um suporte jurídico. O Guilherme é lá de Araguá e ele tem uma empresa de advocacia, né? Só que ele é voltado a startups. Então ele pega muitos casos legais, né, de quebra de empresas que são inovadoras, empresas que quebram paradigmas e as dificuldades jurídicas disso. Porra, que da hora, hein? Então eu acho bem bacana vocês conversarem com ele. Vou dar um toque nele lá. Que bacana. Então já fica aí o convite. Cara, imagina o case dele com você deve ser sensacional, porque tem essa pegada de startup, de inovação no mercado extremamente regulamentado. Então acho que vai estar bem legal. Claro que a gente precisa de vários apoios jurídicos, né? A regulamentação da Anvisa é específica, a questão de saúde, né? Então a gente tem vários braços aí de suporte jurídico para nós. Que legal, Bruno. Mais uma vvez, em nome da Usar, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado vocês, hein? Prazer aí. Muito feliz com esse bate-papo. Obrigado aí, pessoal. Até mais. Um abraço. Valeu, tamo junto. Tamo junto.